Olá, vou falar do Estatuto Indígena, ok? A chamada lei ou Estatuto Indígena não era apenas uma lei social, era o sistema legal que colocava a maioria dos angolanos numa categoria de frente cidadão. Na prática, o Estatuto Indígena fazia três coisas, digamos, basicamente fundamentais. Primeiro, a maioria da população africana não era considerada cidadã em pleno direito. Segundo, o acesso à escola, à formação técnica, a certos empregos e mobilidade, carreira administrativa, era fortemente, grandemente limitado. Ok? Terceiro, para deixar de ser considerado indígena naquele tempo, ok? O angolano tinha de cumprir exigências muito difíceis, digamos, a chamada civilização que poucos conseguiam alcançar. Isso criou durante décadas um bloqueio legal à formação da população angolana. Isso estou a falar em Angola, mas pronto, podemos abranger também Moçambique e outras províncias de Portugal na altura, do ultramar. O efeito mais importante dessa lei não foi apenas a discriminação social, mas foi a produção de um atraso estrutural na educação e na qualificação profissional dos angolanos. Ok? Quando o Estatuto do Indígena foi abolido, isso em 1961, já existiam gerações inteiras sem acesso regular à escola, à formação, à técnica e à administração pública. Por isso, quando Angola chegou à independência em 1975, o país herdou uma realidade concreta, difícil e pesada. Eu vivi isso em primeira pessoa, no sentido que faltavam quadros para todo tipo de setor em Angola. Ok? Faltavam professores, faltavam técnicos, faltavam enfermeiros, faltavam engenheiros, faltavam administradores, quadros médios, faltavam aviadores, os aviões ficaram parados durante muito tempo, os barcos ficaram parados no porto, a cidade parou. Em pouco tempo, Luanda tornou-se completamente suja por falta de administração urbana, ok? Não por falta de capacidade do povo, ou seja, em termos numéricos nós éramos muitos, mas a falta dessa formação fez com que herdássemos digamos, um país cheio de lacunas. Essas lacunas foram criadas durante décadas pelo regime, pelo país, então Portugal, porque Angola era uma província e país não com nosso consenso, não com nossa aceitação, não com nossa, digamos, nem sequer com a nossa administração. Okay? Por uma imposição, Angola foi uma província de Portugal durante 400 anos e com leis que barravam, digamos, o acesso do angolano, como eu tivera dito aqui, esse estatuto indígena, ok? Do acesso do angolano à escolaridade. Então, nós herdamos, eu acompanhei isso e descrevi e descrevo no livro Um Dia de Canga. Procure no Google e você vai encontrar. Após a independência, até 1975, nós estávamos debaixo de um regime, mas após a independência, em 1975, nós éramos completamente limitados em termos de formação de quadros, como tivera dito, ok? De quadros mesmo. Então, o que acontece? Eu acompanhei durante um tempo, ia na escola de partido, que era ao lado de 1º de Maio, assistir à formação de vários indivíduos, que carinhosamente nos chamavam tio. Nós chamávamos tios a eles e eles sobrinhos a nós, mas na realidade eram membros do MPLA, membros do governo que estavam lá na formação, estudavam à noite, ok? O que eu quero aqui dizer, não tenho, digamos, opção para nenhum partido, porque até 1975 todos os partidos tinham uma só ideia, um só objetivo e por trás de todos os partidos estava a população angolana, essa população que sofria discriminação através dessa lei indígena que eu estou aqui a expor. Então, o que acontece? Acontece que nós, para sairmos desta crise que
que enfrentamos devido à falta de quadro durante décadas, foi um grande problema, porque logo a seguir entramos numa grande guerra interna, guerra nacional, ok? É uma das maiores de África. Mas por trás dessa guerra também tinha a mão dos nossos amigos portugueses. E eu peço indemnização a Portugal pelos danos causados em Angola. Mas o que acontece? Aqui eu falo especificamente da lei indígena, ok, do estatuto indígena e as suas consequências para com Angola. Consequências tais que nós, até a data presente, vamos superando, mas ainda enfrentamos. Porque se, vamos supor, meu pai formou-se rapidamente após a independência, minha casa albergou, digamos, a formação de vários indivíduos para o setor da aviação, nesse caso, transportes, perdão, nesse caso aviação, que é a TAG, ok? Houve uma formação após 1975, como nós tínhamos uma casa bastante grande, meu pai e seus colegas vinham lá estudar para ter acesso. O meu pai, depois de bagageiro de avião, fez esse curso, ele e muitos, né? Diz que foram para aí uns 80, passaram 4 ou 5 e tornou-se Loadmaster, ok? Os poucos mais capacitados conseguiu tornar Loadmaster, conseguiu ter acesso à tripulação e durante uma vida completa foi um Loadmaster, voou pelos seus, digamos, do mundo por aí afora. Mas, entretanto, esse é um caso porque o velho tinha a inteligência dele, tinha a sabedoria dele, conseguiu ter acesso. Mas, para quem não teve a formação após 1975, foi um grande, grosso problema até a data presente, ok? Porque terá a minha idade e os filhos de consequência, se não tiveram também formação, o que é que fazem? Isso é um dos fatores que derivou a imigração, porque muita gente emigrou, ok? Mesmo devido, às vezes, à falta de condições académicas para ter acesso a um emprego ou uma profissão, ok? Então, esses são os derivados do colonialismo, esses são os derivados do tempo que Portugal ficou em Angola e, obviamente, como tivera dito, tem que pagar as consequências de Angola. Eu escrevi isso num livro, acho que bastante interessante. Leia para dar a tua opinião. Um Dia de Canga, ok? Está se fizeres a procura no Google, vais encontrar o livro. Mas, entretanto, o tema é mesmo esse. A lei indígena. Existe, inclusive, um bairro chamado Bairro Indígena, em Angola, na qual nós, na qualidade de angolano, ainda não fizemos a procura do porquê desse nome. Mas aproveito através desse vídeo para que nós, você, na qualidade de angolano, tu próprio, sim, compartilhe o vídeo. E na qualidade de angolano, faça as suas procuras relativamente o porquê desse bairro, porquê desse nome indígena. Se te sentes orgulhoso, tudo bem. Se não, então faça as procuras e vamos mudar a situação, porque eu acredito na potencialidade de África, na potencialidade do angolano, na união internacional dos povos, ok? Na soberania, sobretudo, de Angola, na qual somos nós que temos que ter o poder completo e total de Angola, mas com as portas abertas a todo português e a todo europeu. Um só povo, uma só nação, na qualidade de um povo em todo o português, é um povo, com angolano é um povo, com italiano é um povo, com alemão é um povo. Nós somos um só povo, porque corações são um. Então, união, entendimento, um abraço e muito obrigado a todos nós.